Em nome da coordenação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, damos início à cerimônia de abertura deste evento de encerramento que tem como tema os múltiplos sentidos da alfabetização e letramento. É com grande prazer que convidamos os prefeitos, secretários de educação, professores, orientadores de estudo, supervisores, coordenadores locais e convidados e demais parceiros do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para participar do evento final deste importante programa relacionado à alfabetização e ao letramento, de âmbito estadual e sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro para mais uma apresentação das atividades previstas no cronograma de 2013. Foram todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro envolvidos com a formação continuada, tendo como objetivo a alfabetização das crianças das redes municipais de ensino até os 8 anos de idade. Assim, este evento tem como propósito o encerramento do curso de formação continuada sobre a língua portuguesa, bem como a continuidade das discussões e reflexões sobre o campo da alfabetização. Passamos agora à leitura da mensagem da coordenação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, professora Elaine Constante. Caros professores e autoridades presentes no primeiro seminário estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa no estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a presença de todos neste evento. Ele faz parte da etapa final da formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, chamado por muitos professores especialistas do campo educacional de PNAEC e por outros apenas como o Pacto. O Pacto é um programa governamental no âmbito do Ministério da Educação em que os governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios firmam uma cooperação para que os estudantes dos sistemas públicos estejam alfabetizados até os 8 anos de idade, em língua portuguesa e em matemática ao final do 3º ano do ensino fundamental. Essa proposta tem como principal referência o programa Pro-Letramento, implementado em 2005 e que tinha como finalidade a formação continuada à distância e em serviço de professores das turmas iniciais do ensino fundamental que atuam na rede pública de ensino. Por isso, é importante compreender os sentidos dados para a formação continuada. De acordo com o filósofo e professor José Carlos Libânio, o termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinado à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional. Para Libânio, são justamente nos momentos de formação continuada em que os professores podem compreender melhor a complexidade que envolve a profissão docente e suas especificidades com o ofício de ensinar. Melhor dizendo, uma ação reflexiva com possibilidades de ampliação ou reformulação das práticas pedagógicas, repensando os aspectos positivos e negativos ocorridos no desenrolar de uma aula, por exemplo, bem como em sugestões para os desafios do cotidiano escolar. Assim, pode-se considerar que não basta ao professor concluir um curso de graduação, mas pensar neste como uma primeira etapa. É necessária a continuidade da qualificação profissional como um compromisso durante toda a sua trajetória profissional. Pode-se afirmar que o diploma conquistado hoje é apenas o começo de uma longa estrada a ser percorrida, porque é a partir das especializações e das atividades profissionais que o conhecimento profissional pode ser ampliado e consolidado. Assim, a identidade docente será crescida de forma teórico-prática,
eticamente nos espaços educacionais. Como nos lembra o sociólogo Claude Dubar, a identidade social, assim como a profissional, é feita de afirmativas e negativas por meio das trajetórias individuais. No caso do pacto, a formação continuada está relacionada com a alfabetização, e em especial das crianças oriundas de camadas populares, pois a exigência de universalização da escola fez com que elas passassem a ser mais frequentes nas escolas após a década de 80. Percebe-se que o acesso foi garantido, mas ainda há muito para se debater sobre a permanência dessas crianças nessas instituições, assim como a difusão democrática do conhecimento e da transformação das oportunidades escolares e sociais. Significa que o contexto da sala de aula vem exigindo práticas coletivas e colaborativas que auxiliem para novos caminhos no fazer profissional e no enfrentamento de novos cenários pedagógicos no cotidiano escolar, como o domínio das tecnologias digitais e as exigências sociais, culturais e políticas da sociedade contemporânea. Durante todo o ano de 2013, os professores das redes municipais das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro participaram ativamente da formação continuada. Podemos constatar isso nos depoimentos dos coordenadores locais, importantes articuladores e entusiastas da proposta do município, dos diálogos dos orientadores de estudos com os formadores da universidade nos eventos relacionados ao Pacto no Rio de Janeiro, como também nos relatos de experiência dos professores alfabetizadores. Parece que as práticas colaborativas entre a universidade e a escola apontam como um caminho significante para lidar com a temática importante que é a alfabetização de crianças na fase inicial da escolarização. Essa articulação mostrou viáveis articulações para a reconstrução dos saberes docentes e o resgate de outros, assim como aqueles que mostram a experiência vivida por cada professor para o Rio de Janeiro. Esse movimento mobilizou um diálogo com protagonistas parceiros com a universidade, como o Ministério da Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais, a Secretaria Estadual de Educação e as Secretarias Municipais de Educação, que possivelmente orientarão os trabalhos para o ano de 2014, prevendo esta como uma das tarefas mais de cunho investigativo. Essas instituições colaboraram para que efetivamente os trabalhos acontecessem, oferecendo apoio e suporte logístico quando mais precisamos na implementação e desenvolvimento da formação continuada dos professores. Assim, considerando a experiência vivida em 2013 e para que possamos finalizar essa primeira etapa da formação continuada do Pacto, precisamos de um aprofundamento teórico que nos dê suporte para as novas indagações e intervenções. Nesse sentido, o evento de hoje pretende ser uma espécie de reunião de estudo sobre as escolas cicladas do Rio de Janeiro, preconizando temas especiais como a relação com as políticas públicas, currículo e alfabetização e a questão da formação do leitor e autor no ciclo de alfabetização. Enfim, desejamos que os debates surgidos neste seminário possam favorecer para que haja um maior envolvimento da administração do Ministério da Educação, dos gestores municipais, da equipe da UFRJ e dos professores, para a continuidade do debate sobre alfabetização e letramento. Agradecemos a presença de todos e desejamos sucesso hoje e sempre na trajetória profissional que vem exigindo a necessidade de construir a significação social da profissão enquanto autor e ator de sua atividade docente para situar-se no mundo, na sua história de vida, em suas representações, nos seus saberes, nas suas angústias e anseios, contudo, principalmente no sentido que tem profissionalmente o ofício de ser professor. Encerramos a leitura desta mensagem e desejamos que neste evento possamos perceber possíveis elaborações, possibilidades e limites que possam contribuir para a continuidade da proposta em 2014.
aqui presentes e convidamos para compor a mesa a professora Ana Maria Monteiro, diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, a representante da Secretaria Estadual de Educação, professora Maria Helena Barro, a professora Elaine Constant, coordenadora do PNAC UFRJ, a professora Ludmila Andrade, coordenadora adjunta do PNAC UFRJ, a professora Helena Lima, representante da Fundação Universitária José Bonifácio, representando a coordenação de extensão da UFRJ, a senhora Gabriela Honorato. E as supervisoras Cristina Lima, Elizabeth Orufino e Mônica Pinheiro. Vamos agora ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Para dar as boas-vindas
devidas, convido a professora Ana Maria Monteiro, diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, para fazer uso da palavra. Alô, bom dia a todas e todos aqui presentes. Quero cumprimentar minhas companheiras, minhas colegas e amigas aqui presentes comigo na mesa de abertura e dizer da minha imensa satisfação de estar participando desse momento, hoje, dia 12 de dezembro de 2013, depois de um ano, né, em que eu acompanhei, testemunhei, né, todo um trabalho intenso, né, enfrentando desafios que nos pareciam no início do ano, no final do ano passado, quando começamos, né, a desenvolver esse projeto, quase assim impossíveis de serem, né, vencidos, mas então, né, não são palavras de praxe, é realmente com muita satisfação e muito orgulho, né, em relação às minhas colegas que desenvolveram, lideraram esse trabalho, em relação às minhas colegas que estão aqui na minha frente, professoras, né, do Rio de Janeiro, dos diferentes municípios, dos 92 municípios que aderiram de forma assim entusiasmada a esse trabalho que foi desenvolvido em relação às possibilidades de melhoria da qualidade do trabalho que nós realizamos com a alfabetização das nossas crianças. Então, eu quero aqui, né, nesse momento, parabenizar todo esse grupo, né, parabenizar especialmente a professora Elaine Costan, que foi uma liderança assim, incansável, a professora Ludmila, que estava com ela, né, está com ela nessa vice-coordenação, então essas duas colegas que foram importantíssimas para a realização do trabalho. Quero aqui agradecer a participação, né, da Fundação José Bonifácio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pessoa da professora Helena Biapina, aqui presente. Sem esse apoio da Fundação, né, seria praticamente impossível a gente conseguir, né, mobilizar os recursos disponibilizados, né, numa faculdade que tem um financeiro pequeno, com uma estrutura pequena, e aqui a gente, né, lidava com uma quantia bem mais vultosa. Então, o apoio da Fundação foi assim, fundamental para que esse trabalho acontecesse. Quero também agradecer o trabalho das supervisoras, né, das professoras que participaram, né, na PUC, e principalmente, né, essa participação das professoras alfabetizadoras nas escolas, que eu acho que no início estavam um pouco desconfiadas, afinal já são tantos projetos, tantas experiências, mas, né, quando viram, né, a seriedade com que o trabalho estava sendo conduzido, aderiram de forma entusiasmada, e eu acho que hoje, durante o dia, nesse seminário, teremos mais uma oportunidade de ver resultados sendo alcançados, né? Eu quero ressaltar aqui que eu acho um aspecto muito importante, inclusive quando nós fazíamos as reuniões para decidir se iríamos participar desse pacto, né, quando a proposta nos chegou, né, nós fomos avaliar, ler a documentação e qual era a concepção de formação continuada que fundamentava o trabalho, né? Então, ao conhecer essa concepção, né, ver a relação com o trabalho do proletramento, né, e um trabalho que confia, né, no professor, na sua possibilidade, nos seus saberes, na sua, né, potencialidade, na sua condição de autoria, nós então apostamos e estamos aqui vendo esses resultados. Então eu acho que é uma linha de trabalho, uma concepção de formação de professores que aqui está sendo, né, trazida como possível de ser efetivada e com os resultados que estão sendo alcançados. Então, são as minhas palavras, né, mais uma vez, de agradecimento, de parabenização a todos e desejo de sucesso hoje para o nosso evento aqui neste seminário. Neste momento, passo a palavra à coordenadora geral de ensino fundamental da Secretaria Estadual de Educação e coordenadora do Pacto pela Alfabetização, professora Maria Helena Barro.
Bem, bom dia a todos, todas, a vocês da mesa. Eu gostaria de, antes de justificar, o meu secretário pediu que eu justificasse a ausência dele aqui. O senhor Risoli, né? Wilson Risoli, que é o secretário de Educação do Estado, e o subsecretário, o professor Antônio Neto. Eles gostariam muito de estar presentes, mas infelizmente nós temos um cronograma que já foi previsto no início do ano letivo e que temos umas reuniões que nós chamamos, a partir do momento que a Secretaria instituiu o seu plano de metas, esse cronograma existe e essas reuniões elas acontecem impreterivelmente nesses dias estabelecidos. São reuniões que nós chamamos de nível. Reuniões que acontecem nas escolas, nas regionais e hoje por conta da Secretaria de Educação. Infelizmente, eles não puderam estar presentes. Mas agradece o convite da universidade, inclusive o meu subsecretário diz estar aberto às novas parcerias. Ano que vem nós faremos uma mudança no nosso currículo e ele gostaria de ter a universidade junto. Essa foi a fala dele. Bem, gente, agora eu quero falar como Maria Helena Bardi, a professora, coordenadora do Pacto no Estado e parceira aqui de vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nesse momento em que a gente está encerrando, né, um ciclo do trabalho e que eu vejo, até conversei um pouquinho com a professora Ana Maria, dizendo como um sucesso o trabalho. E isso se deve a o que eu considero muito importante, que foi a parceria no nosso Estado, né? A parceria dos municípios, como nós vimos no início aqui, a adesão foi total, 100%, acho fantástico isso. O Estado presente junto com a universidade. E o trabalho de todos vocês, professores, coordenadores, orientadores de estudo, que conseguiram tão bem dar conta de todo o trabalho e realmente chegar onde nós tínhamos o objetivo maior, que é o professor, quem está na sala de aula. E eu comentei aqui no início com a professora Ana Maria, que eu tive assim, o privilégio de fazer uma reunião com as meninas da Secretaria de Educação e pude ler algumas avaliações dos professores. E também em visitas aí pelo Estado, em momentos aqui na universidade, ouvindo depoimentos de professores, né? Pude observar como foi importante esse trabalho. É o que a professora disse, no início os professores estavam meio receosos, porque a gente sabe que vem muitos projetos prontos e de repente não chegam lá. E esse não, eles se encantaram. Houve, através da fala dos professores, você observa que houve mudança na sua prática. Houve mudança nos alunos, a motivação que os alunos estão. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E penso que o ponto alto foi esse, essa rede que se criou, mesmo com algumas dificuldades que nós encontramos no início, mas eu acho que em qualquer projeto, em qualquer programa, em qualquer situação, a gente tem essas dificuldades mesmo. E a Elaine aqui, né, batalhadora, junto na frente, também conseguiu, né, junto com todos. E eu acho que podemos respirar aliviados. Chegamos ao final do ano, temos assim, acho que a consciência do dever cumprido e de que o objetivo maior foi esse encantamento que chegou ao ponto de, na rede estadual, eles dizerem o seguinte: nós encerramos as nossas turmas de terceiro ano no ensino fundamental na rede estadual, mas eles querem continuar fazendo curso. São professores que ano que vem estarão nas turmas de quarto e quinto ano, que nós estamos no processo de terminalidade, mas eles querem continuar, porque gostaram do material, do trabalho, de todo o projeto em si. Então hoje eu diria assim, o pacto aqui no nosso estado foi um sucesso. E agradecemos, né, isso aí, a todos vocês. Obrigada. Passo a palavra para a professora Helena Lima, da Fundação Universitária José Bonifácio. Bom dia a todos os presentes, vamos generalizar, aos presentes, aos companheiros da mesa. E eu gostaria de registrar a satisfação representando a Universidade, a Fundação Universitária José Bonifácio é uma fundação de apoio ao evento.
existem duas fundações credenciadas e nós somos uma delas. Foi uma honra muito grande para nós poder apoiar e facilitar, quando é possível, os serviços, porque os órgãos de controle mantêm ali muito amarrado e a dificuldade, às vezes, embora nós sejamos uma empresa privada de apoio à universidade, mas nós temos dificuldade porque nós não podemos agir com tanta flexibilidade para não prejudicar a universidade, que o recurso é público. Então, foi uma honra muito grande, enquanto a Fundação, poder ajudar naquilo que ela ajudou. A gente agradece as palavras carinhosas de várias pessoas, principalmente aqui hoje, da professora Maria. Eu, particularmente, como eu sou da área de educação, sinto uma satisfação duplicada de poder ajudar de alguma forma na Fundação, e eu gostaria de encerrar minha intervenção dizendo que essa atividade que vocês desempenham é uma atividade de muita responsabilidade, de muita paixão e de muita competência. Essa combinação de tudo é responsável pelo início nosso no mundo das letras e dos números. E vocês são responsáveis por esse momento de muita felicidade para as crianças que estão em idade de escolarização, início da idade de escolarização. Dificilmente aqui, todos os presentes, dificilmente a gente vai encontrar alguém que não se lembre primeiro da pessoa que foi responsável pelo processo de alfabetização. Eu, por exemplo, que fui alfabetizada logo depois que o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai, eu me lembro muito bem do nome da minha professora que me alfabetizou, que, por sinal, era uma pessoa iluminada, era uma pessoa que estava terminando o seu processo de permanência como professora. Ela estava em idade de ser jubilada, ela trabalhou até a fase, e foi o último ano dela de trabalho, e ela não relaxava no seu entusiasmo, na sua dedicação e na vontade de dividir com as crianças e com a escola que ela trabalhava toda a competência que tinha. Nós fomos privilegiados por essa professora, que eu gostaria de registrar, Dona Lourdes. Trabalhava numa escola, ela morava na Zona Sul e trabalhava em Teodoro. Era uma pessoa formidável e nos alfabetizou com um método criado por ela, que, se nós fizermos a comparação, é muito parecido com Paulo Freire. Isso da década de 50, vocês imaginem como era extremamente revolucionário. Ela alfabetizou toda a turma em 2 meses, isso é relato da minha mãe. E, ao final do ano, toda a turma foi aprovada para a 2ª série. Isso é formidável que seja registrado, e é isso que é exigido do professor que está nessa atividade. É responsabilidade, paixão e competência. Muita paixão, muita dedicação, muita vontade de ser. Muito obrigada e excelente seminário para vocês, em continuação a todo o trabalho e esforço que vocês desempenharam na universidade. Obrigado. Convido agora a senhora Gabriela Honorato, da Coordenação de Extensão da UFRJ. Bom dia a todos. Em nome da Coordenação de Extensão da Faculdade de Educação da UFRJ, eu gostaria de parabenizar a professora Elaine Constant e a todos os envolvidos nesse grandioso programa e na organização desse evento, que é de extrema importância para aqueles que desejam pensar e realizar estratégias de aperfeiçoamento da qualidade da aprendizagem adequada dos nossos alunos do ensino público.
Desejo que hoje a gente tenha um dia muito proveitoso, né, e que o evento seja um grande sucesso. Passo a palavra para a supervisora Mônica Pinheiro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse momento, depois de um ano de trabalho intenso, e acredito que eu, em meu nome, em nome das supervisoras, tivemos um ano, e com as nossas formadoras, tivemos um ano de muito trabalho, de muito investimento, de muitas conquistas, muitas lutas. É importante que a gente ressalte essa questão a respeito da radicalidade da dialogia, das disputas, das conversas, dos enfrentamentos que nos permitiram chegar aonde nós chegamos. Então, é um momento agora de agradecimento, sem que a gente perca de vista o percurso que foi trilhado, né? Foi um percurso de muito trabalho, de muita dedicação, de muito investimento pessoal de cada um de nós, supervisores, formadores, professores orientadores, os municípios todos que contribuíram na execução desse trabalho. Então, portanto, eu quero, nesse momento, agradecer, ter a participação nesse desafio que é fazer formação continuada no Brasil, que é o desafio que é fazer formação continuada no Rio de Janeiro, e também falar da minha satisfação de fazer isso sob a orientação da UFRJ, a casa que me formou e que vem há muitos anos trabalhando a respeito do que a gente entende sobre formação de formadores, sobre formação continuada de professores. Então eu agradeço muito mais essa oportunidade, agradeço a convivência, o encontro, né, e o encontro que não é apenas um encontro mensal, mas um encontro de perspectivas, um encontro de desejos, um encontro de vocações, não no sentido romantizado, mas no sentido de se acreditar na possibilidade de fazer diferente. Então, muito obrigada, bom dia a todos. Passo a palavra à supervisora Cristina Lima. Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar aqui registrado que o trabalho que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, né, que é a cidade no qual a minha equipe trabalhou, só foi possível por conta da parceria da equipe de formadores da cidade do Rio de Janeiro, da parceria da coordenação local da cidade do Rio de Janeiro e da parceria com os orientadores de estudos. É uma cidade que nos apresenta muitos desafios, sem nenhuma arrogância com as demais cidades. Só quem é carioca que sabe o que é fazer um trabalho de formação na cidade do Rio de Janeiro, com um grupo de professores que nos desafiam a cada dia. Então, esse trabalho só foi possível porque nós nos permitimos formar uma equipe de trabalho. E gostaria também de repetir aqui uma coisa que eu falei no sábado no nosso seminário de encerramento. Apesar de nós termos um material estruturado, nós subvertemos esse material. Apesar de nós termos modelos de formação a seguir, nós subvertemos esses modelos, porque nós, desde o princípio, sem palavras prontas, né, apostamos na possibilidade de pensar uma outra alfabetização para a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem vivido muitos desafios
Em especial, a gente acreditou que com essa formação a gente podia pensar outra possibilidade de alfabetização para as crianças da nossa cidade. Então, por isso, todos nós estamos aqui hoje, porque desde o princípio a gente se permitiu fazer parte desse processo, nos colocando como responsáveis por ele, né? Não achando que ele é de um ou de outro, mas ele também era nosso. Foi nisso que a gente apostou o tempo inteiro. E aí eu queria agradecer todos aqueles que compartilharam comigo essa experiência e puderam fazer com que a gente estivesse aqui hoje, apesar das dificuldades. Obrigada. Convido agora a supervisora Elizabeth Ouro Filho. Bom dia mais uma vez. Com certeza todos nós temos muitas questões para hoje falar e relatar enquanto desafio. Mas podemos principalmente falar, como nos dizia Paulo Freire, que a história não é pré-determinada, ela é construída. E cada um de nós, participantes desse pacto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cada prefeitura, cada coordenador municipal, cada formador, orientador de estudo, cada alfabetizador, juntos vencemos desafios, construímos uma nova perspectiva de alfabetização que não interpele o falar dos sujeitos, principalmente das classes populares, e estamos construindo, sim, uma nova perspectiva de formação continuada no Estado, que tenha como ator principal o professor e que tenha como princípio o diálogo entre os formadores e os professores. Todos nós hoje temos muito a agradecer nesse momento de encerramento de um ano de grandes desafios, porque nós estamos construindo uma nova história. E mais uma vez, muito obrigada por nunca terem nos deixado sós. Nós somos o que somos porque não estamos sós. Muito obrigada por estar conosco nesse ano, vencendo todos esses desafios. Neste momento, passo a palavra à Coordenação Geral do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Elaine Constâncio. Ainda não falei, gente, calma. Bom dia a todos, né, e a todas. Agora estou muito aliviada ao ver esse auditório cheio. Sonhei com esse dia. Eu conheci pedaços do Rio de Janeiro, mas eu queria conhecer o Rio de Janeiro todo. Eu sabia que a UFRJ possui hoje 802 alunos especiais, que são os nossos orientadores de estudos, né, professora Ana? E nós queríamos reunir a turma inteira, e essa era a nossa chance. E ontem a natureza nos aprontou uma surpresa, e foi um grande embate. E nós sabemos que muitos não estão aqui, mas eu tenho um grande carinho, né, e quero agradecer aqueles que ainda, apesar de tudo que aconteceu, vieram. Agradeço a Nova Iguaçu pela presença, Japeri, todos que passaram por situações difíceis, queimados, mas vieram, estão aqui conosco. Quero deixar um abraço para todos que não puderam vir e me desculpar por não cancelar, mas nós não estávamos em condições de fazer isso. Agora olho para esse auditório e vejo o auditório cheio. Agradeço a vocês de coração que vocês virem a esse centro de convenção para fecharmos, né, os trabalhos de 2013. E dizer que foi um grande prazer trabalhar com o Pacto. Primeiro agradecer, antes da professora Ana, eu vou agradecer a professora Ludmila. Ela confiou, indicou meu nome, e depois fui também com a indicação da professora Ana Maria Monteiro. Logo eu fui avisada, cuidado, é algo muito grande. Só que ninguém tem noção ainda do grande. O percurso mostra a grandiosidade do projeto. A cada hora um desafio, a cada hora um contentamento, falta de verba, falta de bolsas, que ainda continuamos sem elas,
diálogos com o MEC, confrontos, paralisações, subversões, mas contentamentos. E aí eu fui conhecendo cada cidade, cada coordenador. Por último, cada cidade contou sua história. Como é que fizeram para implementar, para fazer acontecer, para que lá efetivamente tivesse um trabalho de qualidade sobre a alfabetização. E aí eu conheci cada cidade. E saiba que é um grande prazer hoje, e eu estou muito animada, ainda não perdi o desânimo, contudo, para continuar 2014. Sejam bem-vindos, queridos alunos. Obrigada. E agora, passo a palavra à coordenação geral do pacto, professora Ludmila Tomé de Andrade. Bom dia a todos. Na verdade, a coordenadora geral é a Elaine, eu sou coordenadora chamada adjunta. No nosso caso, nossa determinação ficou confusa. A Elaine que deveria terminar aqui o protocolo, a gente estava comentando aqui. Bom dia a todos, saudar essa mesa, saudar o auditório, dizer que também estou muito feliz de estar nesse momento de tempo, de um ano, fico pensando há um ano atrás, há mais de um ano atrás um pouco, quando a Elaine ainda não estava nem decidida a participar, eu e Ana Monteiro recebendo essa proposta e pensando o que poderia ser isso, e hoje a gente aqui, e ao mesmo tempo olhar para esse auditório, repetindo as palavras da Elaine, dizer o quanto está cheio e o quanto também ainda está faltando tanta gente, a gente também está triste e feliz nesse momento por causa dos acontecimentos de ontem, que a gente passou o dia de ontem tenso para saber o que fazia, e uma forte hipótese era que a gente até suspendesse o evento, porque a participação mais plena seria fundamental para acontecer. Para acontecer o que tem que acontecer aqui, que é uma finalização, uma culminância, a marca de um tempo, então falar desse tempo aí que correu, esse ano de 2013 tão intensivo, e nas falas aqui, a gente já apontando para a continuação desse tempo, que será a continuação do programa, eu gosto de chamar de programa, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é designado como pacto no sentido do seu compromisso tão intensivo, Ele foi, nesse tempo, no Rio de Janeiro, coordenação da UFRJ, mais um programa de formação continuada, voltado para os professores alfabetizadores, e nós nos orgulhamos de estar à frente desse processo, de marcar, como várias falas foram ditas aqui, a Ana marcou a ideia da formação contínua, essa continuidade, esse encontro com professores que estão há anos em formação. Então a gente reencontrou com professores que estiveram em outros espaços de formação, sobretudo para o letramento, mas outros ainda dos quais nós temos participado. Mônica marcou também esse lugar teórico, essa determinação da UFRJ, que é política e teórica, da gente estar tentando, a Faculdade de Educação da UFRJ está interessada, essa aproximação com o chão da escola, com o Estado do Rio de Janeiro, que foi uma oportunidade que nós tivemos muito intensiva, porque nós já tínhamos tido essa oportunidade através de outros programas, mas foi 100% de adesão. A Elaine está dizendo, eu conheci cada município, eu conheci cada orientador de estudo, eu não conheci tantos assim, eu fiquei numa posição, mas eu conheci algumas cidades e foi muito importante. E o que é importante, que eu acho que é importante também a gente marcar nessa ideia de tempo, de continuidade, é a multiplicidade, Falamos aqui várias falas da mesa, então, sobre subverter, sobre estar contornando, sobre estar complementando, sobre estar desviando um pouco o que foi oferecido como material unificado, como formas únicas de estarem sendo implementadas a própria formação, a formação e a alfabetização. Tinha alguma proposta ali que deveria ser apresentada de uma maneira unificada, e houve dinamização disso que estava proposto como único. Nós então temos uma multiplicidade enorme nessa menor visita que eu tive, mas alguns municípios que eu conheci, o que a gente encontra é muita diferença, Então acho que isso é que faz a história, que a Beth trouxe também, essa ideia da gente estar continuando formas muito diversas da alfabetização, está podendo acontecer no Brasil, e a gente está podendo contribuir como universidade, de estar próxima dessa transformação contínua que está acontecendo, que está em pleno curso,
Eu também estou muito feliz, queria falar para a gente ter um dia de debates, para a gente participar, a voz, né, os palestrantes vão estar aqui, a gente tem o palestrante inicial e depois algumas pessoas que estiveram por dentro do pacto também vão ter as suas mesas que estão propostas, mas os professores também, então a gente vai ter um momento de apresentação dos trabalhos dos professores que puderam chegar, evidentemente nem todos estarão como estava previsto, mas assim, essas diversas vozes, tentar participar, aproveitar mais um momento que está proposto, como nós aproveitamos os diversos momentos, apesar de muitas precariedades, apesar de muitas dificuldades, apesar de alguns transtornos, mas é assim que a gente vai construindo o que a gente está querendo construir, que é aprender mais, subverter e transformar e inovar em termos de alfabetização, pensar o que é, que pode ser, né, o que já é, o que pode ser e como que a gente vai poder mexer nessa alfabetização aí na nossa escola pública. Foi isso, eu já falei demais. E assim, com a mensagem da professora Ludmila, encerramos neste momento a solenidade de abertura do evento estadual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Peço para que o dispositivo seja desfeito e que as autoridades ocupem os seus lugares na primeira fileira para participarem melhor das próximas atividades.